Sobre a experiência de Mendel. Mendel, para tentar então explicar de onde que vinham as características dessas ervilhas, ele primeiro teve que ter certeza que a ervilha amarela só tinha características da ervilha amarela e que a verde só teria características da ervilha verde. Então, para ele tinha que ter essa certeza para continuar a experiência dele. Então, o que ele fez? Primeiro, ele pegou as ervilhas amarelas, né, a planta que produz ervilhas amarelas, e fez uma autofecundação. Vocês já estudaram isso ano passado, tá? Fazendo a autofecundação, ele garantia que não iria ter variabilidade genética aqui, e que o resultado desta autofecundação iria originar somente ervilhas amarelas. E daí ele ia considerar que são plantas puras, né? Então, a amarela vai dar sempre semente amarela, são plantas puras. A ervilha, né, a planta que dá a semente verde, que dá a ervilha verde, ele também fez uma autofecundação para garantir que elas seriam puras também, que não haveria variabilidade genética, não ia misturar esses gametas com outras variedades de ervilhas. Então, para garantir que aquela que produzia verde tem que ser pura, ela só pode ter características genéticas para a semente verde, a amarela também. Aquela que era amarela tinha que ter somente características para a cor amarela, tá? Isso foi a primeira coisa que ele fez para ter certeza, para que depois a experiência dele desse certo. Então, qual foi o segundo passo agora da experiência? Então, agora que ele tinha certeza que aquela ervilha amarela só daria ervilhas amarelas e que a verde só daria verdes, ele fez o cruzamento entre elas, né? Então, aqui foi uma polinização cruzada, né, que vocês também estudaram no ano passado. Então, essa polinização cruzada foi artificial, porque foi ele que fez, né? Então, sendo uma artificial, Mendel foi lá na planta que dava a ervilha amarela, ele foi lá e pegou o pólen dela. O que tem dentro do pólen? Os gametas masculinos. Então, ele levou os gametas, né, que tem na flor, que vai produzir as ervilhas amarelas, para a flor que vai produzir as ervilhas verdes. Então, houve a fecundação do gameta daquela que era amarela com o gameta daquela que era verde. Aqui já vai ter variabilidade genética. Aqui há uma mistura de material genético, né? O gameta da amarela com o gameta da verde. Daí, ele esperou, então, né, o ciclo de vida da planta, ela teve a flor e foi gerar sementes. Quais são as sementes que foram originadas aqui? 100% amarela, 100% amarela. Então, ele foi lá, fez o cruzamento da amarela com a verde, mas as sementes que foram originadas, né, após esta polinização, todas elas foram amarelas, 100% amarelas. Daí Mendel pensou, onde que está o verde? O verde também entrou com metade da carga genética. Mas por que a característica verde não apareceu? Todas as amarelas vieram iguais à amarela aqui da planta que faz parte da parental, que está aqui em cima, que era uma pura. Né? Então, Mendel começou a fazer mais anotações para ver o que significava esta característica verde estar omissa. Ela não apareceu aqui. Então, o que Mendel fez? Esta, aqui vocês estão vendo o F1, né? F1 quer dizer primeira geração, tá? Então, por quê? Aqui em cima, a amarela com verde é a geração parental, é aqueles que vão dar origem a todas as outras gerações. É o primeiro cruzamento da experiência de Mendel, é o primeiro. O resultado do primeiro cruzamento dele é a primeira geração, que daí é o F1. Então, F1, ou primeira geração, você vai chamar essas 100% amarelas aqui. Daí, o que ele fez com essas 100% amarelas? Agora, ele fez uma autofecundação com essas amarelas. Então, ele queria entender esse mecanismo. Ele pegou esse resultado, né, essas sementes que originaram daquela fecundação, e fez uma autofecundação agora. Fazendo uma autofecundação, ele também quer entender qual é a parte genética que tem nessas plantas. Então, ele pegou a F1, que é a primeira geração, e fez uma autofecundação. Então, fica amarela com amarela, mas é a mesma planta aqui, né? É o gameta daquela planta que fez uma autofecundação com ela mesma. Então, aqui fazendo essa autofecundação,
ele obteve um resultado, então, nas sementes, que é a segunda geração. Nessa segunda geração, que é o F2, para surpresa dele, ele teve 75% das vagens com sementes amarelas. E uma pequena porcentagem, né, mais ou menos ali 25% das vagens, deram origem às sementes verdes. Então, aqui, ele já teve uma mistura, né? Destas plantas que originaram aqui, davam uma pequena quantidade de sementes verdes e uma grande quantidade de sementes amarelas. Ou seja, aquela característica verde aqui em cima da geração parental, que havia sumido aqui na primeira geração, ela apareceu na segunda geração, tá? O que Mendel concluiu com isso? Que a característica verde era uma característica mais fraca, era uma característica que não aparecia com frequência, que a amarela, sim, a amarela era mais dominante, e quando se tinha um mecanismo genético da amarela, ela aparecia, a verde não aparecia, tá? Mecanismo genético, ó, tá? Ele não sabia que isso era DNA, que isso estava nos cromossomos, que isso eram genes, né? Era um mecanismo genético. Mas, Mendel, como que você vai explicar isso? É complicado explicar assim apenas com palavras. Amarela com amarela vai dar verde, a amarela com verde deu tudo amarelo. Isso fica confuso para conseguir explicar. Então, o que Mendel fez? Ele tentou desenhar isso de uma forma mais clara. Qual é a forma de desenho, então, que Mendel fez? Ele colocou letras para conseguir explicar este cruzamento, tá? Então, vamos tentar entender essas letras aqui. Aquela amarela, a linhagem pura, né, ou seja, a geração parental, o primeiro cruzamento da experiência de Mendel, ele colocou letras. Mas que letras colocar? Então, Mendel pensou assim, vamos colocar as letras daquela característica que é mais fraca, a que menos apareceu naquele cruzamento, que foi a cor verde. Então, ele usou a letra da inicial, né, da palavra mais fraca, que é a cor verde. Então, ele vai usar o V. Então, usando o V, como é que ele vai diferenciar quem é forte e quem é fraco? Então, para a característica mais forte, que mais aparece, que na verdade a palavra correta é dominante. Então, para quem é o dominante, para quem é o mais forte, ele vai dar letras maiúsculas. E para quem é o mais fraco, ele vai dar letras minúsculas. Então, Vzão, Vzão ficou para a planta que era amarela, porque ela é forte. A verde, que ficou sumida, que menos apareceu, ele colocou Vzinho, Vzinho. Então, deste cruzamento, vocês têm que pensar o quê? Cada letra dessa vai se tornar um gameta. Porque lá na meiose, né, todo o conjunto de cromossomos de uma espécie fica pela metade. Tá lá naquela videoaula que eu também expliquei, tá? Então, sempre vai ficar pela metade. Então, se eu tenho carga genética Vzão, Vzão, é o total. Então, eu tenho que fazer metade disso aqui. Por que metade? Olha só, como que vai funcionar. Lá no pólen, né, que ele fez o cruzamento, ele vai pegar o Vzão, que está em um gameta, que é um anterozoide, né, que é um gameta masculino. Ele vai pegar este Vzão, né, vai levar com algum objeto lá para outra planta e vai fecundar lá a antera, o ovário da outra planta. Então, este Vzão que está em um gameta, ele poderá se unir aqui, ó, com o outro Vzinho que está lá no gameta da planta feminina. Vamos dizer que essa planta verde é a planta feminina e a amarela é a masculina. Então, este Vzão, ou pode ser o outro, porque eu estou falando agora de gametas, então tanto faz qual é o gameta, né? Vou pegar este outro Vzão, vai lá se fecundar com outro Vzinho. Então, na formação dos gametas, sempre é uma letra só. Uma letra para a planta macho, né? E a outra letra para a planta fêmea, ou seja, para a parte fêmea da planta, tá? Então, sempre no cruzamento, a gente tem que separar as letras, porque nós estamos falando de gametas. Quando eu falo ervilha amarela, eu tenho o conjunto total de cromossomos para a cor amarela nessa espécie.
Falo ervilha verde, é a mesma coisa, é o conjunto total, né, de cromossomos para a cor verde, ou seja, de genes, né, responsáveis para a cor verde. Quando eu falo de gametas, vai sofrer meiose. O que é meiose? Um vesão desse vai para um gameta, o outro vesão vai para o outro gameta. Tem que separar, tá? Então, por isso que é usado sempre uma letra de um indivíduo e uma letra lá do outro indivíduo. Fazendo esse cruzamento, ele obteve 100% amarelas. Então, como que ele iria explicar esses 100% amarelas aqui? Fazendo essa mistura de gametas, essas plantas 100% amarelas iriam herdar um vesão da planta amarela e um vezinho da planta verde. Então, esses 100% de plantas amarelas são consideradas híbridas, né, ou heterozigotas, porque tem dois conjuntos de alelos diferentes, tem duas letras diferentes, vezão e vezinho. O vezão veio da onde? Da planta, né, inicial da planta amarela, e o vezinho veio da segunda planta, que é a verde. Ou seja, se fosse para a gente colocar mãe e pai, né? Cada letra né, estaria aqui de acordo com a mãe e o pai, né, desse indivíduo, tá? Então, vamos lá. Vezão e vezinho, 100% amarelas. Daí Mendel, então, pegou essas 100% amarelas, né, que agora tem o material genético misturado, como vocês podem ver, e fez uma autofecundação. Desta autofecundação, já teve mistura agora tem variabilidade genética, né? Como assim? Se ele fez uma autofecundação, ele vai pegar um gameta, vamos para esse vezão aqui, ó. Este gameta vezão, né, fazendo uma fecundação, ele poderá encontrar o gameta na parte feminina, que é a osfera, né, da planta, poderá encontrar o vezão, o outro vezão aqui. Então, nós temos o vezão que poderá se encontrar lá com outro vezão na fecundação, ou seja, o gameta masculino com o gameta feminino. Daí nós teremos vezão, vezão. Mas tem a outra possibilidade. Este vezão poderá encontrar um outro gameta, que é o vezinho. Daí nós teremos vezão e vezinho. Mas eu tenho mais uma possibilidade. Vocês têm que fazer todas as possibilidades possíveis, tá? Nós temos aqui o vezinho desta planta que poderá se encontrar com o vezão da outra planta. Daí nós também teremos vezão e vezinho. Mas este vezinho também poderá se encontrar com outro vezinho da planta. E daí nós teremos vezinho, vezinho. Se nós teremos vezinho, vezinho, já é aquela característica fraca. Então, deste cruzamento aqui, originou-se 75% das plantas amarelas e somente 25% das plantas verdes. Por quê? Não tivemos 4 possibilidades? Né? Este vezão, ele tem duas possibilidades de gametas lá no outro indivíduo. Ó. Esse vezão aqui, ele poderá encontrar com qualquer um desses dois gametas. São duas possibilidades. O vezinho, a mesma coisa. Ele poderá se encontrar aqui com duas possibilidades de gametas. Então, são 4 possibilidades de encontro de gametas. 4. Se são 4 possibilidades, dentro dessas 4 possibilidades, quantas que serão amarelas? Quantas que terão ervilhas amarelas? 3 terão ervilhas amarelas. Então, por isso que dá 75%, 3 de 4 possibilidades. Mas por que elas são ervilhas amarelas? Porque elas têm letra maiúscula, elas têm vezão. Todas que têm vezão são a característica dominante, que é a semente amarela. Não interessa que do lado tem o vezinho não se manifesta, ele fica apagado aqui, ó. Se tem a letra maiúscula, é a característica da letra maiúscula que aparece. E a letra maiúscula foi dada para quem? Ervilha amarela. Então, aqui do lado, os 25%, nós temos vezinho, vezinho. Este vezinho, vezinho é a cor verde, que é a mais fraca. E sempre o recessivo só aparece quando ele tem as duas letras maiúsculas. Então, por isso que uma de 4 possibilidades deu ervilhas verdes, que são 25%, ok? Então, vamos agora para o próximo.